E a gente vai para as ruas de São Paulo agora. Hoje foi dia de entrega de mais um lote da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. A repórter Beatriz Manfredini, como sempre, acompanhou, não é, Beatriz? Dessa vez foram liberadas quantas doses? Dessa vez, 1 milhão de doses, Adriana. É a terceira entrega nessa semana, para o Programa Nacional de Imunização. Com isso, quase 59 milhões de doses da Coronavac já foram enviadas para o Ministério da Saúde. O contrato, no total, estipula que o Instituto Butantan envie 100 milhões de doses até o fim de agosto. Portanto, falta aí mais ou menos 40 milhões de doses agora para serem enviadas para os estados e municípios. E como sempre que a gente acompanha aqui as entregas do Instituto Butantan, tem coletiva de imprensa. E hoje um assunto muito comentado foi um estudo sobre a eficácia da Coronavac. Esse estudo mostra que em pessoas com mais de 80 anos, a eficácia da vacina Coronavac, ela previne 44% contra hospitalizações e 50% contra mortes, um número bem menor do que em pessoas mais jovens. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, falou um pouquinho sobre isso. Ele disse que isso é normal, que para qualquer vacina a eficácia costuma ser menor nas pessoas mais idosas e que não há necessidade de um reforço na imunização dos idosos que tomaram a Coronavac. Vamos ouvir. Bom, Beatriz, daqui a pouquinho a gente traz essa fala que você está prometendo para a gente. Perfeito. E então o secretário Jean Gorenstein comentou sobre isso, que não há necessidade desse reforço na imunização dos idosos. Vamos acompanhar agora, que acho que ela está no ponto, Adriana. Perfeito. Os estudos, seja de Serrano e mesmo esses estudos, eles reduziram o impacto tanto de mortes quanto de casos graves. Nem por isso, nesse momento, se afasta a necessidade de se manter todas as regras e ritos sanitários de uso de máscaras, evitando aglomerações, especialmente nessa faixa etária. Lembrando que em nenhum momento, em nenhuma outra vacina, é dado qualquer dose de reforço. E assim também não o será para a vacina do Covid-19. Então, o secretário Jean Gorenstein descartou essa possibilidade de reforço nos idosos que tomaram a Coronavac, idosos acima de 80 anos. E ele também disse que ainda não é o momento de pensar em antecipar o novo ciclo de vacinação, que deve começar a partir do ano que vem. Todo mundo deve tomar anualmente doses de vacina contra a Covid-19, mas que, por enquanto, uma antecipação desse início de vacinação ainda não é pensado, que isso deve começar mesmo a partir de janeiro. Também disse que o governo de São Paulo pretende, sim, gostaria de antecipar as segundas doses da vacina da Pfizer e da AstraZeneca, que tem um intervalo maior, mas que isso só será possível depois que a gente vacinar toda a população elegível, incluindo os adolescentes, que serão vacinados agora a partir de 23 de agosto, e talvez até as crianças, caso a Anvisa aprove o uso da Coronavac em crianças acima de 3 anos. Só depois, então, de vacinar toda a população é que o governo de São Paulo vai pensar na possibilidade dessas antecipações. Além disso, o vice-governador Rodrigo Garcia, que também esteve por aqui, comentou aquelas acusações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro de que o Instituto Butantan teria cobrado mais pela Coronavac ao governo federal do que o próprio laboratório que desenvolve a vacina Sinovac. Vamos ouvir o vice-governador. O Instituto Butantan é o único instituto no Brasil e na América Latina autorizado pela Sinovac a comercializar doses da Coronavac. Portanto, ele é um revendedor e um produtor exclusivo da Coronavac para toda a América Latina e fez a venda ao Ministério da Saúde. Inclusive, uma venda a preço mais baixo do que o Ministério da Saúde adquiriu, por exemplo, do consórcio COVAX Facility. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro disse que o laboratório estava cobrando $5 pela Coronavac, enquanto o Instituto Butantan cobra o dobro, $10. Além do vice-governador Rodrigo Garcia, o próprio governo de São Paulo emitiu uma nota desmentindo esse fato, Adriana.